A gente geralmente fica feliz quando bate um recorde, né? Mas eu não estou feliz com esses recordes que a gente está batendo, não. Essa nova onda da Covid está trazendo números assustadores para Londrina. Eu não me canso de dizer que há menos de um mês a gente estava com 42 casos ativos. Ontem a gente teve, só ontem, a confirmação de 665 novos casos. Olha quantos casos a gente tem ativos agora. Há um mês a gente tinha 42. Hoje, 2.176 casos. 2.156 estão em isolamento domiciliar. São casos sem gravidade, graças a Deus. E temos 20 pacientes internados. Dos internados, 9 estão em enfermaria, 11 estão em UTIs. Juliano, mas aumentou muito, aumentou. Graças a Deus, a enorme, a esmagadora maioria dos casos sem gravidade, mas esses casos vão fazendo com que o nosso sistema de atendimento vá se afunilando cada vez mais. A Lívia, nesse momento, está na UPA Sabará, que é a unidade que desde o início da pandemia de Covid atende só síndromes respiratórias e que ficou durante parte dessa segunda nova onda sozinha. É o local para onde vai a maior parte dos pacientes. As pessoas se dirigem aí para Arthur Thomas. E aí, Lívia, a gente está mostrando, desde o final do ano passado, a realidade de uma unidade lotada, abarrotada de gente dentro e fora todos os dias. Hoje não é diferente nessa sexta-feira, né? Por incrível que pareça, Juliano, parece que até piorou, né? A impressão que a gente tem. Eu tenho vindo aqui quase que diariamente para a gente acompanhar essa nova onda e sempre parece que tem mais gente. Apesar da tenda, vejam só, temos aí uma tenda lotada e também pessoas sentadas ainda aqui do lado de fora, né? Tentando manter aí um distanciamento e a todo minuto a gente vê mais pacientes chegando. Então, só ontem foram aí 2.176, né, Juliano? E a Secretaria Municipal de Saúde informou que tem mantido aí uma média diária de 800 pacientes. Aqui na UPA, que tem um atendimento 24 horas, são 8 médicos de plantão. Nas unidades básicas de saúde são 4, né, que atendem até às 7 horas da noite. E a gente sabe que já vai ter aí uma nova unidade lá no Chefe Newton, que também vai atender síndromes respiratórias, para tentar realmente dar um pouco mais de espaço realmente para quem procura esse tipo de atendimento, né, para evitar aí as aglomerações. Lívia, vamos lá. UPA do Sabará, lotada. A gente tem o atendimento sendo realizado lá na unidade de saúde também do Guanabara e na unidade de saúde da Vila Casone. 3 unidades funcionando exclusivamente para síndromes respiratórias. Anteontem, na quarta-feira, ao vivo aqui, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, estava aí na UPA do Sabará. E ao lado do repórter Rafael Machado, eu cobrei ele. Falei, secretário, não está na hora da gente pensar numa nova unidade para atender exclusivamente esses casos de síndrome respiratória na Zona Norte? Por quê? Porque a gente tinha a unidade do Maria Cecília, que atendeu durante grande parte da pandemia, e a gente agora vinha tendo um grande número de pacientes vindos da Zona Norte que tinham que procurar a UPA do Sabará, do Guanabara, a unidade de saúde da Vila Casone, porque na Zona Norte, que é a principal região da cidade, onde se concentram mais de 200 mil moradores, não tinha nenhuma unidade atendendo. Eu fiz esse questionamento ao vivo ao secretário. Veja só um trechinho do programa de quarta-feira. Diante desse quadro, Rafa, há a possibilidade da gente ter um aumento dessas unidades de saúde que vão fazer essa primeira recepção, esse primeiro atendimento das síndromes respiratórias? Estava dizendo aqui, na Zona Norte a gente tinha a unidade do Maria Cecília, a gente está falando da região mais populosa da cidade, e agora as pessoas saem de lá e vêm para a Vila Casone, e vêm para a UPA do Sabará, algumas vêm até o Guanabara. A prefeitura já cogita ampliar esse atendimento, Rafa? Juliano, vamos repassar então essa pergunta aqui ao secretário de Saúde, Felipe Machado. Chegou aqui há pouco, né, secretário? O senhor que tem vindo costumeiramente aqui na UPA Sabará. Juliano questionando lá no estúdio, secretário, se há alguma possibilidade da prefeitura ampliar aquelas unidades de síndromes respiratórias, né, como já acontece com a UBS Casone, também em Guanabara. Tem esse planejamento? Boa tarde, obrigado pela entrevista.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Juliana, a todos que nos assistem. Nós estamos fazendo essa avaliação diariamente. Lembrando que na primeira semana de janeiro, em especial a partir da terça-feira, identificamos um aumento muito grande de pacientes com síndromes gripais na UPA do Jardim Sabará, até então a única referência. E prontamente a prefeitura já se organizou para abrir 2 referências. Então nós estamos fazendo toda essa análise para que, se necessário, nos próximos dias a gente fazer a abertura de uma nova unidade para atendimento de síndromes respiratórias. Mas que ouve o povo, que ouve o cidadão, que ouve a comunidade ao lado de toda a nossa equipe. E quando eu disse, olha, a gente não pode deixar a Zona Norte sem um ponto específico de atendimento diante desse aumento no número de casos. A gente já tem aí quase 2.200 casos ativos. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, concedeu uma entrevista coletiva hoje pela manhã. E talvez a principal informação trazida nesta entrevista coletiva é que, a partir de segunda-feira, uma nova unidade de saúde se junta à UPA do Sabará, à UBS da Vila Casone e à UBS do Guanabara no atendimento aos pacientes com suspeitas de Covid, da H3N2, da gripe comum. Uma unidade justamente na Zona Norte. Vamos ao chefe Newton, onde está o repórter Rafael Machado. Vai ser um reforço importante, Rafa, porque a gente disse, né? O pessoal da Zona Norte saía aí, até pela proximidade. Muitos já iam direto para a Vila Casone, muitos iam também para a UPA Sabará e alguns até para o Guanabara. Agora ficam na Zona Norte, isso a partir de segunda, Rafa. Exatamente, até porque a região norte é a mais populosa da cidade, né, Juliano? São quase ou cerca aí de 200 mil habitantes na região norte da cidade. E a Secretaria de Saúde escolheu aqui a UBS do chefe Newton, aqui na rua Café Bourbon, para atender exclusivamente casos, né, de síndromes respiratórias. O atendimento vai começar na segunda-feira, a partir das 7 da manhã e vai funcionar de segunda a sexta, das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Inclusive, a UBS já está fechada para que os funcionários preparem toda a estrutura para segunda-feira, um trabalho que também vai acontecer no final de semana. A orientação até que o pessoal pediu para a gente passar, quem mora aqui nessa região, procurar outras UBSs, né, ou até mesmo do Vista Bela e também de outros bairros para atendimento geral. Vamos ouvir um pedaço da entrevista coletiva do secretário Felipe Machado explicando a ampliação da rede municipal de ensino, rede municipal de saúde, para síndromes respiratórias. Vamos acompanhar. Ampliação a partir de segunda-feira da rede de atendimento da Prefeitura de Londrina, contando com mais uma unidade básica para atendimento exclusivo desses casos lá na Zona Norte, a unidade do chefe Newton. E também vamos iniciar um serviço de telemedicina voltados exclusivamente para os casos positivos de Covid-19 de pessoas que fizeram testes ou em laboratórios particulares ou em farmácias, estão com poucos sintomas e necessitam de uma orientação médica e até mesmo do atestado para o afastamento em relação ao trabalho. A ideia é desafogar, e isso é um reflexo da grande movimentação que teve no Natal e Ano Novo, e a gente observa que não é uma exclusividade do serviço público. Esse grande movimento também atinge os planos de saúde, a saúde suplementar, iniciativa privada, hospitais privados, todos estão com essa alta demanda de atendimento no pronto-socorro de síndromes respiratórias. Tá aí, Rafa. O secretário também falou sobre a vacinação das crianças, né? O Paraná deve receber hoje 60 mil doses vindas do governo federal, vacina da Pfizer, específica para as crianças entre 5 e 11 anos de idade, tá? E aí essas doses chegam, obviamente, à capital, devem ser distribuídas ao longo das próximas horas e já tem um número do que vem para Londrina e quando é que começa a vacinação aqui, Rafa? Juliano, ainda hoje na coletiva o secretário disse que a vacinação das crianças começa na segunda-feira, dia 17 de janeiro, e o município de Londrina deve receber 2.590 doses da Pfizer. É uma vacina diferente daquela que é aplicada em outras faixas etárias, né? Uma dose um pouco menor para as crianças de 5 a 11 anos. Segundo dados da Secretaria de Saúde aqui de Londrina, 16 mil crianças já foram cadastradas, né? Tiveram
tiveram seu cadastro feito pelos pais ou responsáveis, e a vacinação vai se concentrar lá no CCI da Zona Norte, no centro de imunização, ali na rua Luiz Brugim, esquina com a Saúl Elquinde. Vamos ouvir também mais um pedaço da entrevista do Felipe Machado, falando exclusivamente agora da vacinação de 5 a 11 anos, a vacinação infantil. Juliano. Dentro do contexto do número geral que nós temos de jovens cadastrados, realmente é um início que vai ter que ser direcionado de acordo com prioridades. Então vamos começar pelas crianças que tenham comorbidades ou deficiência permanente e assim sucessivamente fazer o escalonamento por idade. É importante destacar que aquelas crianças que os pais declararam com comorbidades possam entregar o envelope comprovando essa comorbidade na Secretaria Municipal de Saúde, que amanhã, no sábado, vai estar aqui de plantão das 7 da manhã até as 2 da tarde para receber esses formulários. Continua na segunda-feira e hoje, nessa sexta, nós também já estamos recebendo. Nós vamos destacar a unidade de vacinação lá da Zona Norte, o Centro de Imunização da Zona Norte, para receber as nossas crianças. E é evidente que nós vamos fazer todo um trabalho lúdico, como foi feito em vários momentos da campanha de vacinação. Isso traz humanização para esse ato, traz segurança, traz conforto. E é isso que a Prefeitura de Londrina tem buscado durante toda a imunização. E com as nossas crianças não seria diferente. As nossas equipes estão empolgadas, empenhadas, fazendo o melhor para recebê-los lá nesta sala exclusiva a partir de segunda-feira, muito provavelmente às 9 da manhã. Tá aí, gente. Então, a princípio, essa vacinação acontece a partir de segunda-feira, 9 da manhã, exclusivamente no CCI, que é o Centro de Convivência dos Idosos, aquele centro de vacinação ali na Zona Norte, na Saúl Elquinde, né, Rafa? Expectativa enorme de todo mundo. E eu queria, Rafa, já abrir o nosso WhatsApp. Ô, Isaac, põe para mim os emojis aqui. Eu quero saber o seguinte: o pai e a mãe que estiverem ansiosos, você que tem filhos entre 5 e 11 anos, tá? Pega o zap que eu quero tua participação agora. Você tá ansioso para vacinar seu filho e sua filha? Tô muito ansioso, Juliano, manda o amarelinho. Eu não vou vacinar meu filho, manda o vermelhinho. O pai que vai vacinar, manda o amarelinho, o pai e a mãe. O pai e a mãe que não vai vacinar, manda o vermelhinho. Quero saber de você, tá? Hoje cedo, Rafa, é importante dizer, o secretário de Estado da Saúde falou no nosso Jornal da Geral que nenhuma criança no Paraná, o secretário Beto Preto disse isso, o secretário Felipe Machado de Londrina já havia dito, nenhuma criança vai ser vacinada sem a presença dos pais ou de um responsável legal. Não há nenhuma possibilidade de uma criança aparecer num postinho e falar assim: "Ô tio, eu quero tomar a vacina da Covid". Não, é diferente de um adulto. Tem que ter a autorização do pai. Não vai ser necessário aquele receituário, aquela autorização individual, aquela prescrição dada pelo médico. Mas a autorização do pai, em circunstância alguma, vai ser deixada de lado, correto? Exatamente, Juliano, o que reforça ainda mais a credibilidade, né, dessa fase da vacinação contra a Covid-19. Então, é claro, é um processo mais especial, até porque nós estamos falando aí de menores de idade, crianças de 5 a 11 anos, e é importante o órgão público estar aí gabaritado, né, até pedir realmente a presença de um pai, de um responsável e também um documento legal, né, caso não seja pai, né, mas seja uma pessoa que cuida, né, de uma criança nessa faixa etária, o que reforça ainda mais a importância dos pais levarem os seus filhos para a vacinação contra a Covid-19. Até, né, Juliano, porque a gente está vendo os casos aumentando, mas o número de internações permanece baixo. Claro, graças à vacinação em massa contra a Covid-19. Com certeza, Rafael. O pessoal está respondendo aqui, ó, se você vai vacinar seu filho, está ansioso pela vacina, tem um filho entre 5 e 11 anos, manda amarelinho. Você que não vai vacinar, manda o vermelhinho. Rafa, teu filho não tem 5 anos ainda, né? Não, meu filho vai fazer 2 anos, né? Agora em março, o outro vai nascer no mês que vem, então ainda precisam aí dessa liberação por parte da Anvisa para vacinar esse público. Exatamente, vão vacinar entre 5 e 11 anos. E você sabe que muito pai e muita mãe, tem muita gente mandando ali que vai vacinar, mas tem gente dizendo que não vai. Existem dúvidas que as pessoas têm sobre a vacina. Apesar da gente virar público sempre dizer, olha, a vacina é segura, ela foi testada. Inúmeros países já estão vacinando as crianças há muito tempo, bem antes do Brasil. A gente preparou uma reportagem agora, Rafa, que é um alerta para os pais. E mais do que isso, tá? Aquele quadro do Domingo Espetacular, Mitos e Verdades, ele faz muito sucesso quando ele fala de alimentos. O que é mito, o que é verdade? A gente fez a mesma coisa com a vacinação das crianças.
Obrigado, Rafa. Já já você volta, porque eu vou chamar essa história agora aqui, tá? Como é que vai funcionar essa vacinação? Quem é que pode tomar? Tem algum risco para o meu filho e para minha filha? Vamos acompanhar juntinhos? Enche a tela. O Brasil está prestes a iniciar a campanha de vacinação das crianças e tem muita fake news circulando por aí, o que preocupa os especialistas. Alguns pais e mães ainda têm dúvidas. Os efeitos adversos da vacina. Eu tenho preocupação, mas é um risco assumido. Toda vacina pode dar reação e é melhor ele ter uma reação à vacina e a gente tratar do que passar mal ou até perder meu filho. Eu tenho preocupação deles pegarem Covid, porque a gente não sabe quem pode pegar em qualquer momento. E eu não quero isso para os meus filhos. Os pais acabam se perguntando, será que a vacina vai alterar o DNA da criança? Ou vai dar problema no coração? Ou ainda, qual o efeito da vacina a longo prazo? Essas notícias rapidamente se espalharam nas redes sociais. Nessa reportagem, nós vamos esclarecer quais são as informações que já existem sobre a vacina e ajudar a ter os dados mais corretos na hora de tomar a decisão sobre o futuro dos filhos. O nosso país, ele sempre foi referência, né, para outros países aí frente ao nosso grande programa nacional de imunização, com a amplitude de vacinas disponíveis, e por conta da globalização, dessa rapidez de evolução aí de notícias falsas, fez com que esse movimento anti-vacinas tomasse um montante que é inacreditável, inadmissível. A médica responde: a vacina altera o DNA da criança? A vacina é impossível alterar o nosso DNA, né? Ela é uma parte ali do vírus que é inoculado e completamente destruído na hora da inoculação. A criança pode ter miocardite, que é uma inflamação viral que enfraquece o coração? Nós já tivemos aí milhões de crianças vacinadas e apenas 11 casos de miocardite relatadas com a vacina, enquanto nós já tivemos mais de 200 casos de miocardite relacionados com a própria doença. Então, é um número quase 20 vezes maior a chance de miocardite com a própria Covid do que com a vacinação. A vacina vai causar efeitos graves no organismo a longo prazo? Eventos adversos pós-vacinais, eles podem ocorrer imediatamente após a administração da vacina ou dentro aí dos 30 primeiros dias. Depois disso, esses eventos adversos, eles não são mais considerados com causalidade com a vacinação. Então, esses eventos aí futuros, isso também são fake news, isso nunca ocorreu com outras vacinas. A criança com alergia à proteína do ovo e leite não pode ser vacinada? Todas as crianças com alguma alergia alimentar, elas não têm contraindicação de fazer a vacina contra a Covid, porque a vacina contra a Covid não contém nenhuma proteína alimentar na sua composição. Os efeitos que as crianças podem sentir são dores no corpo, no braço, vermelhidão no local e febre. Isso deve durar cerca de 2 dias. Os médicos dizem ainda que as crianças costumam ter menos reações do que os adultos. Nessa primeira etapa, vão ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, indígenas e quilombolas. O primeiro lote da Pfizer, vacina aprovada pela Anvisa para crianças, terá 1.200.000 doses. A expectativa do Ministério da Saúde é que os imunizantes sejam distribuídos aos estados até sexta-feira, o que deve permitir o início da vacinação já na segunda-feira. Marília é mãe do Henrico, de 5 anos, e não vê a hora de vacinar o filho. Busquei a pediatra, então também totalmente de acordo com a vacinação, em nenhum momento também ela se mostrou em dúvida. E claro que a gente sempre busca as fontes mais confiáveis, né? Então o que a gente tem na literatura, a recomendação das sociedades, o que me deu muita segurança também foi em relação à Anvisa, que teve aprovação. Assim que for liberar, nós estamos lá na fila. Tá vendo, gente? Nosso papel é ser prestar serviço. E, olha, a minha orientação é essa, não vai precisar daquela prescrição individual do médico para vacinar. Mas se você tiver qualquer dúvida, não decide simplesmente não vacinar.
Estão derrubando alguma coisa aqui. Não decide simplesmente não vacinar o seu filho, a sua filha, não, tá? Entre em contato com o pediatra, marca uma consulta com o pediatra dele e pergunta pro pediatra. Pronto, ele vai conseguir te dar a resposta que você precisa se você tiver alguma dúvida, tá? Não decide simplesmente não vacinar, não, porque você vai colocar seus filhos em risco, tá? 1h23. Hora de falar.